Fala, pessoal, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde, estilo de vida, pilares de vida, que leva para você coisa boa, coisa positiva. O nosso propósito é levar para você informação real, informação checada. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de nem sempre informações tão boas de fake news. E nosso propósito é o contrário. Todos os assuntos que a gente traz aqui, a gente traz de maneira objetiva, de maneira checada. E como que a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Então, já vai se inscrevendo nos nossos canais, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação legal em estilo de vida e saúde. Estou aqui com o Gustavo também, que vai me ajudar hoje a extrair bastante informação da convidada. Isso aí, doutor, tudo bom? Beleza, Prazer Gustavo. aqui estar novamente com o senhor, hoje com uma convidada mais que especial aí com a gente. É isso aí. E vamos lá, doutor. Muito bem. Quem aceitou o desafio hoje de dividir informação com você foi a super Clariana Barcelos, que é pedagoga, é colunista da revista Crescer, da Editora Globo, e é fundadora de um negócio que eu achei incrível, muito legal, que todo mundo precisa saber, que é o poderoso cofrinho. Então ela vai explicar para vocês. Clariana, muito obrigado, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui, muito obrigado por aceitar esse desafio. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu fico muito honrada de poder estar aqui compartilhando um pouco, mostrando um pouco da educação financeira infantil, que é um tema que eu acredito que está crescendo, mas ainda não tem a notoriedade que precisa ter. Então, eu agradeço demais por abrir as portas para a gente. Amei essa frase. Está crescendo, tem que crescer e tem que ter essa notoriedade mesmo. Porque, na realidade, os lugares desenvolvidos no mundo, as pessoas têm que ter essa educação. Os nossos filhos têm que ter essa educação. E não é fácil, né, Clariana? Não é fácil. Eu tenho 3 filhos, eles já estão... Tem um neto já, na verdade, tem uma mais velha, o mais novo tem 18, e é diariamente, há 20 anos, tentando fazer eles aprenderem isso, né? Na hora de comprar aquele tênis de, sei lá, cada um tem os seus zeros, né? Mas às vezes um tênis que não faz sentido para você explicar que calma, né? Vai chegar a hora, dar valor às coisas, é muito difícil. É difícil mesmo? É difícil. Esse é o nosso assunto. Conte para nós, faça um preâmbulo. Eu amo esse assunto, então dê para nós um panorama sobre tudo isso. Um panorama sobre a educação financeira infantil. A gente tem a ideia de que as pessoas tendem a ser imediatistas. Então, a gente só vai procurar a solução para algo quando está doendo. Você vai procurar um médico quando a dor aparece. Boa. Você vai procurar uma solução ou cuidar das suas finanças quando você está lascado. E a gente tem sempre a ideia de que, com criança, a gente pode esperar. Então, os pais tendem eu não vou falar agora de dinheiro. Meu filho tem 4 anos, eu estou preocupado com outra coisa. Quando for maior, eu deixo isso para a adolescência. E nessa de ir deixando, qual que é o cenário? Eu venho do mercado financeiro, e qual que é o cenário que a gente se deparava? Jovens, no seu primeiro emprego, com acesso a uma conta universitária, com acesso a um cartão de crédito, se endividando justamente no primeiro contato com o dinheiro. Com pouca idade. Não conseguindo se organizar, com pouca idade. 17, se a gente 18. pegar as estatísticas, são alarmantes de jovens endividados, a Serasa divulgou. Eu não vou falar aqui para não correr o risco de ser imprecisa, mas Claro. é absurdo no Brasil o que acontece. E durante a minha prática também, de muitos anos, atendendo pessoas, convivendo com isso, ouvindo mães e pais de jovens, a dor desse jovem, às vezes um jovem de baixa renda, que o único meio para ele, sei lá, é um financiamento, Minha Casa Minha Vida, e não consegue fazer porque está com o nome negativado. Enfim, isso, a esfera financeira impacta todas as outras. Muito. E se a gente entender que para a criança não precisa. Esse é um assunto... A criança precisa aprender a ler e escrever. A criança vive no mundo. A gente precisa abrir o nosso olhar e educar para a vida. Habilidades socioemocionais. Claro. Lidar com dinheiro. Conseguir adiar uma recompensa. Lidar com uma frustração, um sim, um não. Quando a mãe e o pai dizem, é o que vai ditar a forma com que você vai se relacionar com o dinheiro no futuro. Não, e vai ditar o sucesso ou não desse ser humano, mas isso é muito claro para mim. Exatamente. É muito claro. Quanto você... E assim, quando a gente nasce, né, agora falando da parte assim neurológica, a gente nasce como se fosse um hardware, um computador vazio, que você pode instalar os softwares que você quiser,
puder desejar ou acontecer na rua, ou vai acontecer na escola, em casa. Então, eu acho que é o contrário de tudo isso que todo mundo pensa. O momento é a infância. Porque se você não educa até os 5, 6 anos os valores que vão formar o caráter e, portanto, o sucesso ou não desse adulto, perdeu. Exatamente. Perdeu o timing. A Se eu falar infância- bobagem, você me Não, corrija. é isso mesmo. A infância tem uma frase bem famosa, né, da Lia Luft, que a infância é o chão por onde a gente pisa a vida toda. E aí, a primeiríssima infância. Então, a gente Legal tem essa a ideia de que falar de dinheiro é sobre matemática, é sobre números. E aí, qual a ideia errônea quando a gente é leigo? Eu tinha essa ideia antes de começar a trabalhar com isso, antes de estudar e me aprofundar. Que, se a criança ainda não sabe fazer conta, o dinheiro pode esperar. Mas não é. O hábito se forma antes. É na primeiríssima infância. Então, assim, a gente vai falar de dinheiro, a gente vai educar financeiramente quando a gente acolhe uma criança no momento de birra. Quando a gente faz um combinado com a criança antes de ir para o shopping, para ela entender que primeiro a gente planeja, depois a gente gasta. Existe uma ordem. Muito adulto não sabe isso até hoje. Ele gasta antes de ganhar, vai usando cartão. Então, essas habilidades, que são a base da inteligência financeira, elas vêm antes da matemática. Então, a educação financeira está além da matemática. Tem mais a ver com comportamentos e hábitos. E é na infância que a gente vai formar esses comportamentos e esses hábitos. E precisa ser feito, igual você falou, se a gente não fizer, vai aprender na rua. A base, a premissa de educar alguém, de oportunizar aprendizado, é a intenção, que a gente chama, né, de intencionalidade pedagógica. Se você não faz com intenção, se cada ida ao supermercado com seu filho, você não tem claramente o que você pode ensinar ali, de que forma você vai conduzir, se a cada pedido de compra, um tênis novo que ele quer comprar, a criança maiorzinha, um brinquedo, se nesses momentos você não tem intenção de ensinar, você está ensinando sem intenção. Então, ele está aprendendo vendo, às vezes, pai e mãe sendo consumista, pai e mãe não conseguindo controlar os próprios impulsos, vendo você se enrolando, vendo discussões sobre dinheiro. Então, se você não tem intenção, a criança vai aprender de qualquer forma. A nossa escolha é o que eu quero ensinar, o que eu quero educar, de que forma eu quero conduzir. E sobre essa intenção de ensinar a criança, para os pais e mães que estão vendo aí, muitos devem estar se perguntando, mas com quantos anos? Meu filho tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando que tem ali um gatilho de oportunidade para começar a falar ou não tem? Como que você enxerga dessa forma? Com todas as idades. O que a gente precisa, eu brinco sempre, é apertar a tecla SAP do desenvolvimento infantil. Então, às vezes, a gente... É muito comum mães e pais que se educaram financeiramente de forma tardia, por exemplo, consomem conteúdo de grandes nomes aí da educação financeira nas redes sociais, aprenderam a investir e tal, e tentam usar esse mesmo conhecimento com a criança. Aí a gente tem uma lacuna. E nas escolas, a gente tem os educadores que entendem profundamente de infância, de desenvolvimento infantil, e não entendem do universo financeiro. A gente precisa conciliar, conjugar as duas coisas. Então, você me perguntou sobre a idade. A abordagem com uma criança de 3 anos é muito diferente da criança com 7, 8 anos, do adolescente, do pré-adolescente. E quando começar? Desde que você engravidou, você já está começando indiretamente a educação financeira do seu filho. Pode parecer meio exagerado eu falar isso. Não é exagerado, é fisiológico. Mas assim, aquele ambiente... A criança, nos primeiros 1000 dias ali, a criança na primeiríssima infância, depois que o bebê nasceu. Enquanto você está gestante, enquanto vocês estão planejando, o planejamento que você faz, a escolha da mobília, do enxoval, tudo isso exige muito esforço financeiro. E isso já é o terreno que vai te ajudar a continuar ali engajado em ter uma vida financeira mais equilibrada por conta da vinda de uma criança. Perfeito. Então, no começo, de forma indireta, e quando é um bebezinho, você não vai dar um cofrinho para um nenê que está ali com desenvolvimento motor acelerado, engatinhando, andando. Mas o que a gente precisa fazer quando, até os 3 anos de idade, quando a gente fala de bebês, organizar o ambiente. Então, o estímulo que essa criança recebe, rotina, os estudos de neurociência já
comprovam que rotina estruturada, apego seguro, vínculo afetivo. Então, muitos dos nossos traumas, da nossa relação com a comida, com o dinheiro, vem de coisas que são inconscientes, que a gente não tem nem como nomear. Depois a gente vai ter que lidar com isso lá no futuro. Então, se você tem um filho em casa e, eu não vou falar para ele dar um dinheiro na mão dele, abrir uma conta digital, mas se você tem um bebê na sua casa, quando a sua criança apresentar, sei lá, os 2 anos, que é a fase das birras, né, que a gente chama, uma explosão sentimental, se ela for acolhida da forma que tem que ser, se tiver um adulto ali para corregular, ajudar, tudo isso vai ajudar na educação financeira, vai ajudar em educar para a vida, em formar um ser humano que consegue lidar melhor com as suas emoções. Porque dinheiro, no fundo, tem muito do fundo emocional. Então, aí, a partir do momento... Nesse momento, a criança, a gente não tem nenhuma ferramenta ativa, quando a gente está falando de um bebezinho. Mas o que acontece no ambiente, a relação dos pais, a relação das figuras parentais, né? Se não forem pais, se não forem casados, da avó com a mãe, enfim. A relação, como aquele ambiente se organiza, como essa criança se sente segura, como essa criança tem autonomia, de que forma que são tratadas essas questões, vai interferir. A partir do momento em que a criança começa a falar, desenvolve a linguagem, ela vai começar a pedir. Eu quero. Mesmo criança que fala muito pouquinho, criança com 3 aninhos, passa em frente a uma loja, dessas lojas de brinquedo que a gente sabe. Que são não vou feitas falar pra o isso, nome, né? Tudo coloridinho, na prateleira da altura da criança. A criança de 3 anos já pede. Então, se o seu filho está imerso numa cultura, numa sociedade em que o consumo está gritando e está estimulando, você já precisa começar a atuar. Então, a partir do momento que a criança começou a pedir, você já vai começar a falar de educação financeira. Como nessa fase pequenininha? Fazendo combinados. Então, é uma Lendo os livros da Clariana, que eu esqueci de falar. Esse aqui, Os livros da Clariana Barcelos, Meu Poderoso Cofrinho, que é o nome o Poderoso Cofrinho é o nome da empresa, o livro Meu Poderoso Cofrinho, O Valor das Coisas e Minha Mesada Pode Mais. E só para te interromper um pouquinho, tudo que você está falando nem sempre tem a ver com dinheiro. Eu acho que esse é o ponto que dá um tilt na cabeça das pessoas, porque tem um tabu, tem um preconceito, uma discriminação em falar sobre dinheiro. Até o adulto. Isso a gente fala, por exemplo, muito nos podcasts quando tem colegas da área de saúde. Médico, por exemplo, tem uma dificuldade quando fala em dinheiro. E educação financeira passa por dinheiro, mas não é o mais importante. O mais importante é o que está escrito aqui nos seus livros, que é o que nós estamos falando. É educar, é trazer aquela sementinha, aquela raiz, que vai virar uma bela árvore quando a pessoa tiver 15, 20. E o contrário também. Dinheiro é ferramenta, Exato. né? É um meio, não é o fim, não é o caminho, a trajetória. Então, assim, a gente... Sabe aquela ideia? Confie no processo? Educar a criança é isso. Claro. Porque você quer algo mais grandioso na vida de alguém do que acompanhar a formação de um ser humaninho até ele se transformar num adulto. Isso é mágico. A gente tem nas nossas mãos, assim, uma oportunidade, assim... divina, enfim, é uma dádiva, né? E se a gente, hoje, com tanto de informação que a gente tem, se a gente puder conduzir da melhor forma, é mais fácil para todo mundo. Na realidade mesmo, tudo isso nem tem a ver exatamente com dinheiro, não é isso? Exatamente. E assim, lógico, tem a ver com dinheiro, mas o dinheiro é uma das engrenagens do todo. Tem muito mais a ver... eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas eu ouvi essa frase e eu achei, assim, genial. Finanças pessoais têm muito mais de pessoais do que de finanças. Boa. Então, a nossa relação... Isso a gente pode levar para o universo infantil. A nossa relação com o dinheiro tem muito mais a ver com o que a gente é, o que a gente acredita, os nossos medos, o tipo de viés que... Eu vou chamar minha família inteira agora para ficar assistindo isso. Tem muito Pessoal, mais... vem Maria Júlia, vem Gustavo, vem Vitória, vem chefe. E assim, tem muito mais a ver com a nossa formação, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a forma como que a gente lida com as coisas e como o dinheiro
Dinheiro, consumo, pode ser válvula de escape. A comida Com pode ser uma certeza. válvula de escape para alguma emoção que está reprimida. E tudo envolve dinheiro. Então, assim, se a gente reduzir a educação financeira, a condução da educação financeira de uma criança, a moedinha, tem muita escola que fala, a gente implementou educação financeira, a gente está tendo aula de educação financeira. Aí chega lá, que legal, vamos ver do que se trata. Aí coloca um problema matemático. Joãozinho foi na feira... Gastou 10. Gastou 10, a maçã custava 10, ele tinha 20. Quanto sobrou de troco? Isso é um problema matemático. Claro, importante. Para ensinar uma operação de soma usando o dinheiro como recurso. Poderia ser qualquer outra coisa. A educação financeira entraria se o problema fosse construído de uma outra forma. Se a gente subverter essa lógica. Joãozinho tinha 10 reais. Ele queria muito comprar o que ele queria. Ele podia querer, poder, precisar. Não tem a ver com a matemática, tem a ver com as decisões e com a ideia de que cada escolha implica numa renúncia, esse ajuste. O que é certo, você mencionou muito bem. Cada um tem uma realidade. Quando você deu o exemplo do tênis. Eu tentei não ser... Então, às vezes você vai lá malvado. E fala que um tênis de sei lá quanto e é totalmente fora para a pessoa que está assistindo. Mas a questão não é o valor. A questão é o quanto a gente está disposto a falar sobre o assunto. Se o padrão de vida... E muita gente chega para mim, por exemplo, chega na fase da mesada. E quanto que você recomenda dar de mesada? Não sei quanto você ganha. Claro. Eu não sei em qual cidade. Na minha cidade, lá no interior, na roça, um sorvete custa 10 reais. Aqui em São Paulo, se você for numa gelateria, quanto você vai pagar num sorvete? Então, assim, a gente precisa entender o dinheiro como uma parte da nossa vida. E essa parte precisa fazer sentido com todas as outras. Precisa fazer sentido com o que essa família acredita. Tem família, por exemplo, que fala, o que você acha? Eu já recebi esse tipo de pergunta no meu Instagram. O que você acha da oferta na igreja, de devolver o dízimo? O que a sua fé te diz? O que faz sentido para a sua família? Qual que é o hábito da sua família? E aí, se o hábito da minha família é, sei lá, devolver 10% de dízimo, os outros 90% você vai construir com a criança e fazer a sua narrativa. A minha família não. Então, assim, para de tentar seguir receita de bolo e vamos olhar para essa criança, para essa realidade, para quem é você enquanto mãe, enquanto pai, como essa relação se dá. O que a sua criança está querendo te dizer? Às vezes a gente fica querendo... eu ouvi dizer que se eu pagar 10 reais para o meu filho por cada livro lido, ele vai se transformar no milionário. Eu vejo esse tipo de conteúdo na internet, eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede, sabe? E é o que engaja, tem milhões e milhões de views. Então, assim... o hábito da leitura é muito mais profundo do que você pagar. Pode ser que você pague para sua criança ler um livro e ela comece a ler ou fingir que lê só para receber o dinheiro e vira uma relação de barganha. Pode ser que, de fato, ela desenvolva. Mas sabe como seu filho vai ler? Você lê? Ele está vendo você ler? Quanto de livro tem na sua casa? Como é a estante da sua casa? Qual o repertório que essa criança tem? Com quem ela convive? Que tipo de ambiência você proporciona para a criança? É isso, educar é isso. Exato. E você convencer as pessoas que isso que você falou agora tudo é educação financeira, né? Isso que é difícil. A ida para tomar um sorvete, a ida no parque para alugar uma bicicleta, ou a ida em qualquer lugar no shopping para comprar uma pipoca, no cinema, aí, isso tudo é educação financeira na realidade. Porque já que o mundo hoje, porque isso que o pessoal torce muito o nariz, né? Na época medieval, tinha as moedinhas lá de prata. Antes disso ainda, tinha a galinha que trocava com... Só mudou que hoje é uma moeda, o papel, o real, já está mudando, né? Daqui a pouco, se você... Não precisa nem ser muito inteligente para saber que daqui, sei lá, 200 anos não vai mais existir a moedinha, vai ser, sei lá, dinheiro eletrônico, mas vai sempre ter uma forma de troca. O escambo vai ser a essência. E o escambo não é só se fala em relação à matemática, né? A gente troca informações, a gente aprende, e isso as pessoas, não sei por que, tem um problema com isso, né? Tem um problema. E aí, no final, cria-se um adulto que não aprendeu nada sobre isso, porque essa tua linguagem, você está falando que é o poderoso cofrinho, que é mais voltado, no seu caso, para crianças, mas tem gente mais adulta que você tem que começar nesse nível, né? É um efeito colateral. Sem problema, mas tem gente que não aprendeu. Certo, Gustavo? É verdade. O Gustavo é um grande exemplo, adoro o Gustavo, que ele é bastante jovem. Que idade você está, Gustavo? 21. 21. O Gustavo é um dos caras mais educados financeiramente
que eu conheci. Eu até, Legal. às vezes, dou Obrigado. exemplo dele para meus... Obrigado, mas é sério isso, né? Eu falo para meus filhos, falo, Gustavo tem muito juízo. E assim, eu também sempre teve, talvez ele tenha mais que eu, mas se você não tiver juízo, tudo que chegar vai embora. E aí? Você vai passar a vida inteira e um dia você não vai conseguir mais deixar fazer entrar. E como é que vai ser? Se ninguém puder te ajudar, você vai ter problemas. Vai ter problemas. Os maiores problemas, assim, cada um vai ter o seu, né? Como a gente estava falando sobre os níveis. Tem gente que não vai ter valor para pagar um convênio. E aí? Tudo isso nasceu lá da criança. Da criança. Eu vejo você se programar para comprar um apartamento. Você se organiza para isso. Porque lá atrás você teve uma clariana para te... Alguma, não era clariana, porque... Né, quando você era... Mas ele teve uma referência. Uma referência. Não, muito dos meus pais, assim, principalmente meu pai sempre me deu um norte muito claro de educação financeira em vários sentidos, só que não era sobre dinheiro, eu reparo isso, era muito dos pedidos e dos 3 livros, eu até te falei, né, quando a gente estava conversando antes, eu falei, putz, muito legal os seus livros, e esse livro, O Valor das Coisas, eu acho que é o mais importante. Esse livro é lindo. Eu queria abrir até essa brecha para você falar um pouquinho lá do primeiro que você lançou, né, que acho que foi o Poderoso Cofrinho, esse livro aqui, gente, O Valor das Coisas, e você falar um pouquinho dos 3, o que cada um aborda, porque eu tenho certeza que eles são um norte muito bom para os pais, né, que estão querendo começar a ensinar. Então, fala um pouquinho dos livros aí para gente. Só complementando a fala dele. O que eu entendo, agora não sei se você concorda comigo, que os pais estão perdidos. Eu acho que os pais, sobretudo no Brasil, e eu falo isso com respeito total, porque eu vim de uma família simples, eu trabalhei já em bar, né? E o que eu acho que, no Brasil especificamente, isso que você precisa frisar bem, eu acho que os pais são perdidos, não tem base, não tem conteúdo, não tem cacife para poder ensinar os filhos. Então, parte disso, eu acho. Então, se preocupe, se você quer realmente ensinar, você precisa antes aprender. E aqui no Brasil a coisa vai indo, e eu não estou falando desrespeitosamente, é o que eu vejo. Como médico, como empreendedor. E essa, além de uma percepção, é um dado. É um dado, boa. A gente pega o ranking de analfabetismo financeiro, o Brasil está atrás de países com piores IDH do mundo. Então, assim, aqui no Brasil, a educação financeira realmente é uma questão de política pública, inclusive. Sim. É zero. Exatamente. A gente tem evoluído, tá? Sim, a gente tem evoluído bastante. Parabéns a você que ajuda nessa evolução. Exatamente. Assim, nas escolas, a gente já está com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que dita que vai entrar no currículo das escolas, já prevê educação financeira. Mas não ainda tem é ainda. Transversal, assim, de maneira interdisciplinar, não é uma disciplina, né? Vamos usar essa palavra, específica, mas a gente tem estruturado, a gente está avançando, mas tem muito para percorrer. E a gente nunca pode dissociar, a gente é um sujeito no mundo. Então, eu sou influenciada pelo país que eu nasci e cresci. Então, é cultural do brasileiro a questão do consumo como indicador de sucesso ou de ascensão. Uma pessoa que vem de uma realidade mais humilde, quando ela tem acesso ao primeiro dinheiro ou quando ela ascende socialmente, muitas vezes é a nossa tendência, assim, mesmo. E eu não me excluo. Às vezes eu me pego fazendo isso. Claro. De ascender pelo consumo. Então, tipo, eu tenho um dinheirinho a mais, eu vou comprar o celular de última geração. Eu vou comprar um tênis e nunca pelo investimento, nunca pela constância. Então, para subverter essa ordem, é questão, assim, geracional. Então, a gente não vai sair de onde a gente está, que é um buraco, é muito ruim onde a gente está, do dia para a noite. E a gente, como adultos, a gente precisa, ao mesmo tempo em que a gente se educar os nossos filhos. Porque a gente tem um paradoxo nessa questão que você falou. Os pais não sabem nem para eles mesmos, eles estão perdidos. E aí tem 2 possibilidades. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, certo? Boa. Então, tem 2 possibilidades. Você fala, poxa, eu não sei nem para mim. Então, com que moral eu vou ensinar meu filho? Não vou ensinar. Ou você pode dizer,
Eu não sei nem para mim. Isso me fez falta. Eu quero que o meu filho saiba. E eu vou me educar para ser melhor para o meu filho. Vou me educar Que é o enquanto mais educo o meu inteligente. filho. É o mais inteligente. E vai acontecer. Eu trabalho com isso e volta e meia. Sabe quem fala para mim? Puxa minha orelha a hora que eu quero comprar uma brusinha? Minha filha. Boa. Porque, entendeu? Ela tá sendo educada. Porque de vez em Ela quando você não vai teve o que eu comprar a brusinha. Eu também. Entendeu? Então, assim, tem que falar sobre o assunto. O primeiro aspecto é naturalizar falar de dinheiro em casa. E aí, com relação aos livros que você trouxe. Os meus livros, o primeiro, o Meu Poderoso Cofrinho, é o best-seller. É um livro, assim, que foi muito bem. A gente lançou ele logo no começo, na pandemia ainda, quando eu comecei lá o Instagram de maneira, assim, despretensiosa. Antes de trabalhar, de fazer projetos em escolas, e o livro foi um sucesso. No Meu Poderoso Cofrinho, a ideia é apresentar a educação financeira, então a gente vai trabalhar ali com as crianças pequenininhas. Uma introdução. Uma introdução. Isso que eu acho que é Exatamente. tudo. É importantíssimo. É a base, né? Vai ensinar os Que vai pilares acender uma luz. Exatamente. Isso que eu acho, isso como pessoa mesmo, isso eu acho que é incrível. E de incrível. forma lúdica. Se a gente pega, eu nunca vou trabalhar com a criança. A criança não aprende por discurso. Discurso não se sustenta. A criança aprende pelo que ela vivencia. Então, o livro começa com a personagem Dedé indo no parque com a família, tendo acesso àqueles balões de gás hélio, que são caríssimos, Sim. e ela quer todos. E começa a pedir, mãe compra, pai compra. Já é caro, né? Exatamente. Isso aqui acontece toda semana. Toda família já vivenciou uma situação dessa. Toda Independente criança do já poder pediu. aquisitivo. Independente do poder aquisitivo. E a resposta dos pais também tem que ser a mesma, independente, na minha opinião. Exatamente. Independente do poder aquisitivo. Porque você quer. Agora, a gente estava combinado o que a gente vai fazer. Então, vai sair de casa, fala para a criança o que você vai fazer. E aí, aqui, a gente traz a base, né, os pilares da educação financeira infantil e sempre tem o prefácio. Antes da história para as crianças, tem atividade também, nesse tem um envelopinho para a criança trocar as moedas dela por notas. No livro sobre mesada tem um planner, no valor das coisas tem um calendário da gratidão. Vem com uma introdução aos pais, dividido por faixa etária. Então, aqui, a preocupação de que é o adulto... Eu não estou falando com criança nas minhas redes sociais, eu estou falando com os pais. Claro. Então, é o adulto que vai educar. Mas o livro, depois, é para a criança. Então, aqui a gente introduz, a gente entende, a criança entende que primeiro a mamãe e o papai trabalham, eles trocam o trabalho deles por dinheiro. E é assim Esse dinheiro custa tempo, esse dinheiro custa esforço e não pode ser gasto sem planejamento, a gente tem que ter cuidado. Então, tem toda essa narrativa. O próximo livro é a evolução desse daqui em termos de aprendizado para a criança. É o livro sobre mesada. Mesada é a maior dor dos pais. Muitos são contra, alguns querem pagar por tarefas e nunca sabem o que fazer. Eu dou conta digital, não dou. Então, aqui a gente apresenta e desenvolve os hábitos. Poupar, doar, ganhar, gastar. De que forma que a gente se relaciona com isso? E aqui a criança aprende a administrar um recurso no intervalo de tempo, com todas as nuances, que é o que a gente faz na vida adulta. Claro. Então, a mesada é a Que representação... É o grande segredo, receita já que a gente e despesa. Falou de sucesso, é o grande segredo do sucesso, pelo menos como profissional. Do ponto de vista financeiro. E parem de ter preconceito em falar sobre isso, porque não dá para achar que a gente deve romantizar o contrário disso, não dá. Todo mundo precisa ter o melhor possível. Não é que todo mundo precisa ficar rico, não é isso que eu falo. Mas precisa tentar, pelo menos, atingir o seu melhor potencial. Né? Viver bem, né? Viver Ninguém bem, quer viver. com conforto, ninguém quer viver mal. Né? E sabe o que eu ia falar também? Eu estava aqui pensando. É uma pergunta mais assim filosófica. Na minha opinião, a resposta é sim. Mas você acha que esse ensinamento, essa educação financeira lá da criança, ela muda um país inteiro? Muda. Total. Muda. A educação muda. Esse é o segredo. Se não for pela via da educação, não será por outra. Então, mas a financeira conta muito, né? Conta muito. Conta muito, porque com certeza quando você vai para um país desenvolvido, as pessoas são desenvolvidas financeiramente, filosoficamente, religiosamente, em tudo. Então, aqui, você falou, infelizmente, vão ser várias gerações. Você pega aí gerações, cada uma de 20 anos,
Eu acredito pelo menos umas 5 gerações para Ai, ter... não, eu estou apostando em 2. Não, mas... Mas mais, realmente. 100 anos a gente não vai ver, né? Para Pelo mudar menos um eu não vou ver. panorama, né? Para mudar de verdade e trazer o que no fundo depois? Conforto para todos. Porque todo mundo vai bem quando todo mundo usa o recurso bem. E isso também é outra coisa, às vezes, que o pessoal torce o nariz, quem está pensando que está falando em ser muquirano, ser avarento. É o contrário, né? Tipo, o cara do balão ficou bravo com a gente agora. Mas também não dá para empurrar 5 balões para a mesma criança. E não dá para mandar o balão todo sábado que vai no shopping. Um balão, acho que toda criança precisa para não, né? Ela ganhou o balão no livro e depois ela voltou e conquistou o próprio no futuro. Porque se deixar, ela quer o balão inteiro o tempo todo. E quer pegar o balão e jogar num canto, brincar meia hora e nunca mais brincar. E é o mal de hoje. Porque claro. aí a gente pega, ainda falando aqui. Aqui a gente vem um planner nesse livro, também tem... O planner é o quê? Explica o que é esse planner. Planner para mesada. É um planejamento. Mostra ele aí, pode destrinchar o livro. Aqui, ó. Quanto eu ganho, a criança vai assinar lá, quanto eu ganho de semanada, quinzenada, mesada. Aí ela define o objetivo. O dinheiro tem que ter nome. Você precisa dar nome. Eu quero comprar uma boneca. Então, você precisa visualizar aquele negócio de vision board, aquele negócio de quadro dos sonhos, né? A gente, como adulto, quando você tem isso muito nítido, você tende a aderir mais às metas que você traçou para si mesmo. Aí a criança vai colocar o que ela vai comprar, por que ela precisa, onde vai ser o lugar que ela vai comprar. E aqui ela vai colocar os valores entre a parte matemática. E aqui no final ela coloca a data, dia que conquistei meu objetivo, com a primeira mesada dela, pode emoldurar e a gente tem pode usar isso para cada objetivo que a criança se propor a fazer. Isso dentro do livro, cada um tem uma ferramenta. E aqui, nessa história, a criança também vive um dilema. Ela recebeu a mesada dela, ela queria comprar um chocolate desses que vem com um brinquedo dentro, mas o sonho dela era um patins, a meta dela era o patins. E aí ela vai tomando essas decisões com o auxílio dos pais e no final ela conquista esse objetivo. E a gente traz também a criança na sociedade, o fato do consumo. A gente fala para onde vai parar tantas coisas assim, tanto plástico, enfim, é bem legal. E aí chega no ponto que a gente estava falando, que é o livro mais recente, O Valor das Coisas. Esse é para falar sobre consumo. Aí o que você mencionou agora. Compra um balão, 15 minutos depois não quer mais o balão. Ou um brinquedo. Ou o brinquedo de caro. 4 mil. Exatamente. Não é? É o mal hoje. Hoje você quer pedir... Você está com fome? Você entra no aplicativo, pede um delivery... 10 minutos está na porta de casa. A criança pediu alguma coisa, você pede lá no dia seguinte, está em casa. Então, assim, é tudo efêmero, é tudo muito rápido. A gente vive no 2x e as crianças pararam de entender que as coisas têm valor, o valor das experiências. Se você acha que seu filho está indo para um lado muito consumista, comece a se perguntar: a gente está trocando coisas por experiências? A gente está tendo tempo de qualidade juntos? O meu filho quer muito tal coisa de aniversário. Às vezes, uma viagem em família, planejar um passeio juntos e essa criança participar. A gente tem aí, eu não vou lembrar a fonte da pesquisa, mas que as maiores memórias nossas são de viagens que a gente fez em família, de lugares que a gente foi. Não precisa ir para Paris, não, tá, gente? Você pode ir ali na esquina, no parque. Quem puder ir para Paris, pode ir também, lógico, sem pode drama. Ir. Enfim. Mas pode ir para Itu, sempre pode ótimo, ir para né? Águas de Lindóia, que já fui muito, Serramente. Ou para o Jabaquara. Exatamente. Ou para Super Rio Preto. Lá para minha cidade, né? Maravilhosa. Ver as capivaras ou em Rio Preto. Ou para Sorocaba, que é a minha cidade. Então, e para a criança, a gente começar a valorizar mais esses momentos, experiências em vez de coisas. Gente, não tem planeta B. Se a gente continuar... Para onde a gente vai parar? Se a gente continuar acumulando plástico, brinquedo, tanta coisa, e as crianças hoje, o tempo de atenção de uma criança é muito menor do que já era antes. As telas estão fazendo isso. Sim. Então, se a gente entrar nessa de tudo que a criança quer, a gente compra, a gente não para refletir, a gente vive no automático, e, claro, mas você está falando de um lugar, sei lá, de privilégio, porque você pode comprar as coisas para o seu filho, para sua filha.
Não necessariamente. Não. Às vezes, não é pelo valor. É o atender imediato. É o não saber esperar. É o não ter que lidar com essa espera. Não saber adiar uma recompensa. Eu quero um negocinho ali, é R$1. Chocolatinho é R$1. Ah, mas agora não é hora do chocolate. Primeiro a gente vai almoçar. Então, assim, é uma habilidade que está em outros contextos e que acaba refletindo na vida financeira. E tudo isso faz parte de educar para a vida. Tudo isso é extremamente necessário para a gente pensar no que você acabou de falar, que é romper com essa cultura. E quando a gente rompe com algo, a gente tem a ideia de que ontem era tudo ruim, agora passou a ser tudo bom, que tem um ponto de virada, uma chavinha. Não necessariamente é construção, às vezes a gente vai errar, mas comecem. Se você não começar a falar disso com o seu filho, ninguém vai fazer por você. Se você não ler uma história para o seu filho a esse respeito, se você não consumir conteúdo sobre isso, se você não se preocupar com a saúde financeira dentro da sua casa, ninguém vai fazer por você. Não terceirize isso. Porque o que acontece, na verdade, e é assim mesmo, né? Que tem que ser a indústria, as empresas, elas querem tentar empurrar. E beleza, continue assim, porque a roda é essa. Você não vai convencer lá a Nestlé de vender menos alguma coisa porque vai estragar a vida da criança. Ou de não existir mais aquela história me perdi a palavra agora, que é um negócio que tem obsolescência programada, né? Que as coisas estragam e tem um prazo para estragar. Que depois da faculdade de medicina eu fui fazer um MBA. E quando eu tive aula sobre obsolescência programada, eu fiquei pasmo. Porque, na verdade, já está no orçamento que uma máquina de lavar vai quebrar, ela vai durar 5 anos. Isso já está... Não é que ela vai quebrar e você vai comprar outra, não. Isso já está naquela programação, a peça do carro. E isso já estamos na segunda etapa, né? O que eu estou querendo dizer é que a empresa não vai parar de te empurrar o balão. Só que a gente, desse lado, pode comprar um balão às vezes. Mas se você abaixar a guarda para tudo... Você está frito. E aí eu entro na pior de todas atual. Eu quero até saber o que você acha que são hoje as apostas. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. É uma loucura. Eu até brinco aqui com o surto. Gustavo. Se um dia a gente bate muito papo, fala piada, a gente fica brincando. Se vier aqui um tigrinho falar que vai dar 29 trilhões... Esquece, nunca vai. Porque isso é uma questão de valor. E eu me lembro, você é mais nova... E é uma questão de saúde pública. Total, isso que eu ia falar. Saúde. Lá no HC, onde eu estudei, tem um ambulatório de adicção em jogo, né? De vício em jogo, lá no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. Mas eu vou além, só para explicar para vocês, é o seguinte, quando eu estava no meio da faculdade, acho que foi você é mais nova, talvez você não lembre, mas foi liberado no Brasil os bingos. Chegou a pegar essa época? Não. E aí, em 10 anos, ou sei lá, um pouco mais, o governo teve que proibir de novo. Porque o cara pegava o salário dele no 5º dia útil, o brasileiro médio, e a gente ama todos vocês, eu também já fui mais simples, hoje eu estou um pouco melhor e já fui médio, mas o brasileiro médio pegava o salário dele no 5º dia útil, já ia pro bingo e perdia tudo. E hoje tem os pais que estão fazendo isso ou os adolescentes que recebem mesada fazendo isso. Sim, exatamente. Porque o papo é assim, o Tiguinho tá pagando, não sei o que. Que absurdo, que loucura é essa? Para você isso deve ser... Tem dados até de Bolsa Família, recursos do pessoas que vivem do Bolsa Família apostando. E aí a gente acaba caindo assim numa de culpabilizar a vítima. Porque é lógico que se a gente não puder entrar nisso... Mas, gente, precisa... regulamentar, isso precisa... Não pode estar do jeito que está. Não, isso não pode. Pelo amor de Deus. Isso aí, em 10 anos, vai destruir o país. Pode escrever, anotar. Vai ser concordo. igual ao bingo. Vai ser igual ao bingo. E vira e mexe, a gente pega nossas pessoas próximas brincando disso. Meus filhos, amigos da escola... Porque daí tem o tigrinho, que são as roletinhas, por exemplo. Aí tem aposta em todo tipo de jogo. Né? A gente tem uma dica da semana aqui, tem uma época que a gente postou lá, que meu pai falava para mim, se você aprender a jogar, corte a mão. E eu concordo com ele, porque não tem um jeito mais rápido de perder dinheiro do que no jogo. É muito rápido. Então, você vem com esse papo que existe uma regulamentação que quando entra 100 no tigrinho, na casa de aposta, eles têm que devolver, não sei como chama esse número, mas eles têm que devolver 90 e o lucro deles é só 10. Pelo amor de Deus. Ah, gente, dá licença. Tá de brincadeira comigo, né? Então, se nem o cara do boteco, ele deixa de vender o cigarro picado porque é proibido, as margens de lucro são do empreendedor, isso vai destruir o país. Não deixe ninguém entrar nessa, quer dizer, já está meio tarde demais.
Eu não sei até onde vai isso, mas, ó, Clariana ajudando a não deixar isso acontecer. Porque uma pessoa que joga num dinheiro a perder de vista, joga 100 para ganhar 0, não, só pode ter tido um colapso sobre educação financeira. Né? O que você acha sobre isso? Tudo. Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou. A gente, inclusive, fez esses dias aí um manifesto sobre as Legal. bets. Porque se a gente fala de tigrinho, a maioria das pessoas concordam e falam realmente é um absurdo. Mas se você vai para as bets... Não, eu quis dizer bets, desculpa. Eu quis dizer bets. Eu tô por exatamente. fora da palavra. Bets. Eu quis dizer bets. Mas, enfim... Apostas. Apostas. E tem gente séria que divulga. Tem gente que eu admiro que divulga. Admiro, assim, Eu admirava. o conteúdo, exatamente. Eu admirava. Então, assim, tá no canal de TV aberta, Sim, tá tá na patrocinando jogos de futebol. Então, assim, não tem cabimento. Não. Então, eu nem sei, eu fico tentando achar palavras para expressar a minha indignação. Mas, assim, olhando para o lado da educação financeira, eu acho que, sim, a educação financeira é uma ferramenta, mas, nesse caso específico, a gente também precisa de política pública. Precisa porque muito, não há educação que dê conta de um negócio desse. Sim, porque vicia tanto quanto cocaína. Exatamente. Vicia tanto quanto nicotina, quanto álcool, Exatamente. E aí vai pegar lá a criança, porque, na realidade, não se tem controle sobre o que a criança vê no celular. Não. E tá aí por todo canto, gente famosa divulgando. Exatamente. Gente que eu respeitava muito, perdi bastante do respeito, porque... E ganhei de outros também, né? Por exemplo, eu vi o Whindersson falou que nunca ia divulgar, não sei se continua na mesma, mas, assim, do ambiente que a gente vive, da internet. Então, gente que fala, não, jamais divulgar, que é a mesma coisa que divulgar cocaína. Exatamente. É a mesma coisa que fazer propaganda. Cheirem cocaína, vai ser legal. Exatamente. Não é. Fisiologicamente é a mesma coisa. Porque quando você começa a postar, o teu cérebro, aquela dopamina rápida, ela te vicia fisiologicamente. É uma dependência química. Tem gente que precisa ir para o ambulatório, tomar remédio. Aí existe Las Vegas, tudo bem, tá lá escondido. Né? Assim, difícil de chegar, a ideia era isso. Aí no Brasil, eu me lembro que queriam abrir um lugar, acho que era Águas de Lindóia, que para quem quisesse ir separado, vai lá e perde tudo de uma vez, porque jogo só perde. Ninguém ganha no jogo. Quem ganha é o dono. Só o dono. Exatamente. O jogo é assim, gente, não se iluda. Você pega R$1.000 e fala, vou brincar e vou perder. Cada um seu, né? Vou pegar R$100, você vai perder tudo. É uma brincadeira, cara. Se você levar 5 mil, você vai perder tudo. 100 mil, você vai perder tudo. 1 milhão, você vai perder tudo. 1 milhão vai durar um pouco mais que os R$100, mas esquece. Que aí você... Aí chega num ponto que até quando a pessoa proibido. fica tão viciada que até 1 milhão vai rápido, né? Eu não sei se eu tô falando também. uma besteira. Não, é isso mesmo. No começo, às vezes 1 milhão pode durar menos que os R$100. Depende de quanto a pessoa está disposta Exatamente. a destruir no cassino. Aí, só que eles só mostram uma coisa, né? Legal que nós estamos falando, é uma educação também isso. Todo jogador vai contar para a família só o dia que ele ganhou. Pode perceber. Ele joga todo dia na bet. Pede todo dia. Um dia ele ganha R$1.000. Aí ele fala que ganhou. Aí ele fala que ele ganhou. Isso é assim que funciona, porque o teu cérebro não quer mostrar o dia que você está pelado, quer mostrar o dia que você está bem vestido. Então, perde 100, 50. Aí um dia ganha 1.000. Só que perdeu 3.000, né? Não fez a conta de que perdeu 2 no total. Exato. Então, isso é um absurdo. E é uma coisa que é bem elucidativa em tudo que você fala. Tem que educar desde o começo. Uma criança... Você já jogou, Ibete? Já. Já jogou também? Todo mundo já louco. jogou. Não, mas é que no meu caso, por exemplo, vai da Olha questão como a da propaganda educação tá... financeira. Mesmo uma pessoa... Não, mas vai da educação financeira. Porque, por exemplo, a minha mentalidade Peguei de o bética Gustavo agora é nessa. igual quando você Ó, vai as num meninas cassino. rindo lá. Então, não, mas, por exemplo, eu nunca joguei no Tigrinho, nada, mas a mentalidade é igual quando você vai num cassino. Vou perder Não, eu 20 coloquei reais pra brincar. R$150 sabendo que eu provavelmente perderia os R$150. Isso é importante. Então, Provavelmente só que, assim, não. É que a mentalidade Certeza. que tem que ter... então, a mentalidade que tem que ter é que se você não pode perder os R$150, você não pode brincar. É Isso. igual comprar um tênis. Aí que tá. Eu fui com essa mentalidade. O problema é que as pessoas não usam essa mentalidade. Eu sabia que os R$150 não fariam diferença. É uma diversão. E aí Cara. a gente não pode considerar que as pessoas terão essa mentalidade. Exato. Não Né? tem, Então, assim, não tem. tipo, igual. Eu também
várias pessoas que eu conheço que, eu já postei, mas é pouquinho, depois para ver como é que era e para jogar também. Já joguei na Mega Sena. Mega Sena é um jogo, então assim, é um jogo. Mas a questão é que se fosse um jogo em que as pessoas não tivessem perdendo o que possuem, mas a partir do momento em que tomou a proporção que tomou, a gente um problema de saúde pública. Exatamente. Porque o cara deixa de pagar a conta de luz, deixa de pagar o condomínio. E isso são muito... dados também, né, Clariana? São dados que tem, não sei aonde exatamente, mas do endividamento, da inadimplência. E, como eu falei, vai ser a mesma história. Os bingos ficaram tão representativos na época. Aí é muito legal, né? Porque eu ainda era bem mais jovem, aí eu via falar assim, não, mas o sindicato dos funcionários dos bingos, aqui é sempre assim, né? Tinha lá, sei lá, 5 mil empregados, destruindo 60 milhões de trabalhadores. E o sindicato, sindicato lá falando, não pode acabar com os bingos. Não pode acabar com os bingos, não pode acabar com as bocas de fumo, não pode acabar, né, com os caras que vendem crack, né? Então, assim, basicamente é o retrato de um fracasso que vai acontecer rápido. É preocupante. É preocupante, muito preocupante. Então, tem que pensar já no jovem. E falando em educação, que vai linkando tudo isso, eu queria saber seu trabalho nas escolas. Boa. A prática, como que Nas escolas é bem legal. Nas escolas, eu comecei também, assim como a página no Instagram, bem despretensiosamente. Eu tenho a formação em pedagogia, mas eu atuava no contexto corporativo, no mercado financeiro, e trabalhava tinha minha página. E tinha minha página. E chegou no meu direct no começo do Poderoso Cofrinho. Eu não tinha nem publicado o primeiro livro ainda, era só a página do Instagram. Chegou uma dona de escola do Rio Grande do Sul, falando, as crianças estão em casa, era o comecinho da pandemia. E eu queria um projeto de educação financeira para as crianças, para fazerem com os pais. Eu acho seu conteúdo incrível. Falei, mas eu não trabalho com escola. Faz tempo que eu não atuo com nada voltado a crianças. Ela falou assim, não, mas eu já procurei para educação infantil, não tem só para os maiores e eu quero fazer. Eu falei, então tá bom. Eu usei essa palavra. Eu falei, se você topar a gente fazer um piloto, você vai ser minha cobaia. Usei essa palavra. Top. Aí ela, e quanto que você cobra? Eu falei, não cobro nada. Vamos fazer o projeto e vamos ver o que dá. Escrevi os planos de aula. Basicamente, eu sistematizei o que eu fazia com a minha filha. Eu sou muito nerd. Então, eu sou muito estudiosa do desenvolvimento infantil. Eu gosto. Eu realmente, mesmo durante todo o período em que eu não tive contato com esse universo profissionalmente falando, na minha maternidade eu me aprofundei demais e, enfim, sempre estudando. Com base no meu repertório, no que eu tinha ali, fiz esse projeto para essa escola lá no Rio Grande do Sul. Pandemia, a gente não fazia outra coisa na vida a não ser ficar nas telas. Essa moça postou as atividades, os pais marcavam, a escola me marcava. Aí as escolas da região de onde eu moro falaram, mas como assim você tem um projeto lá no Rio Grande do Sul e não falou nada pra gente? Eu falei assim, não é que ela me chamou. Aí eu nem sabia precificar isso. Eu falei, eu te entrego os planos de aula nas escolas ali ao redor e isso virou um método. Assim. Nossa, a gente legal. tem hoje, 6 anos depois, né? Esses planos de aula todos. Hoje eu estou numa plataforma, a Muney Edu, é uma plataforma de educação financeira. É tipo um sistema de ensino, só que só para educação financeira. Tem a plataforma para os professores, tem os livros didáticos. Eu que escrevi os livros didáticos da educação infantil. A gente tem projeto no terceiro setor, com criança carente, que é os mesmos projetos que essas crianças de uma realidade mais privilegiada, que sempre foi escola particular, né? Esse projeto que eu fiz, esse primeiro e todos os outros. O mesmo nível de cuidado, de atenção, o método, a didática, a forma de ensinar, é lógico que ajustado para o contexto, a gente também tem em terceiro setor, em ONGs, em escolas públicas. Isso que eu ia perguntar. Então, o Estado, de uma forma geral, se interessou também e se mexeu um pouco e contratou você para também tentar ajudar isso. nesse Na rede nesse pública, aspecto. na verdade, como a gente não tem uma frente para isso, São então as é tudo o meu Instagram. Então, por exemplo, se amanhã chegar no meu Instagram um extraterrestre e falar eu quero um projeto em Marte, eu vou fazer. Então, foi assim que apareceu a primeira prefeitura. Eles me encontraram por conta do livro.
Muitas escolas colocam o livro Meu Poderoso Cofrinho como paradidático. Então, a primeira prefeitura me encontrou querendo um projeto, e aí eu fiz o projeto lá para a prefeitura, a gente consegue atender, mas a atuação é menor em prefeitura, é mais forte em terceiro setor mesmo, e aí a gente leva... Mas também tem prefeituras, o que é uma ótima notícia, né? Significa que daqui 3 gerações que eu tinha falado... Exatamente. Quer dizer, eu falei 5, né? Você é mais otimista, falou 2, mas quem sabe não vai para 3,5. Às vezes tira uma média. Uma média, vai nas... Se o Estado tá falando, poxa... E isso é legal que não tem lado também, né? Não. Isso não tem lado, porque é bom para todos. É bom para todos. Se alguém... E a gente tem, inclusive, tem iniciativas bem legais do Sebrae nas escolas, as próprias instituições financeiras. A gente tem... A gente vai ter agora em maio a INEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. As instituições, várias instituições, empresas podem cadastrar os seus projetos e levar para as escolas, tanto da rede pública quanto privada. A gente tem um cenário bem favorável para a educação financeira. A gente teve, o ano passado, a Bet Educar, a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. Em praticamente todos os estandes você via pelo menos uma menção à educação financeira no último evento da feira. Vai acontecer agora de novo. Então, a gente vê que as escolas estão observando e é uma coisa que precisa se retroalimentar. Sim. Ao mesmo tempo em que tanto o poder público, quanto a iniciativa privada, quanto os empresários, empreendedores precisam olhar para isso como eu preciso investir, eu preciso levar a educação financeira na ponta para as crianças, a gente, como sociedade, e como mãe, e como pai, precisa tanto fazer a nossa parte quanto cobrar. Então, o meu trabalho, é incrível de falar. Eu não acredito. Você ainda falou, mas são muitos seguidores. Eu falei, não, são poucos. Porque eu quero, uma representatividade muito maior dessa temática. Mas tudo que foi acontecendo no Poderoso Cofrinho, da gente alcançar, de fazer uma collab com o Banco Central ano passado, com o conteúdo do Dia das Crianças, foi produzido por nós. Então, chegou por indicação. É um pai e uma mãe. A gente fez um projeto incrível no Senac, porque uma das dirigentes tinha um filho e leu Meu Poderoso Cofrinho, me chamou no... Então, a gente está alcançando empresas, municípios... Que demais. Terceiro setor. Eu estou aqui hoje porque o seu trabalho é sensacional. Exato. O maior vendedor é o resultado, né? Que você entrega. Isso vale para tudo, né? Difícil de entender isso aí também. Então porque as pessoas também querem imediatismo. Mas e é uma construção, né? Sim. E trabalhar com educação, gente, não é fácil. A gente sabe o quão desafiador e trabalhar com criança. É o que eu falei lá no começo da dor. É muito mais fácil você... sei lá, na internet vender um curso sobre birra de criança pequena, porque a criança está ali gritando, o pai quer resolver aquilo logo. Educação financeira, a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que as pessoas despertem para essa necessidade e que elas entendam que quanto mais você deixa para depois, mais oportunidades você perde. Porque você não consegue... Não é uma conta que você vai... depositando um monte de papel aqui dentro dessa caneca, aí espero, com 10 anos eu pego aquele monte de papel. Não vai mais entrar. A parte que precisava ser feita antes, você perdeu, fato. Porque as conexões nervosas porque tem já as se janelas, formaram. Exatamente. O que a gente chama, pedagogicamente, de janelas de oportunidade. Então, na fase específica em que o córtex pré-frontal da criança está se desenvolvendo, que ela vai ali, você precisa trabalhar tomada de decisão, você precisa trabalhar o pensamento abstrato, você precisa trabalhar o raciocínio lógico, a criança vai fazer projeção de futuro. Se esperar chegar na adolescência... Você perdeu. Infelizmente, é tarde demais. Entendeu? A parte do apego, do vínculo, da educação socioemocional, a primeira infância. Você não vai... É lógico. E aí, só que eu tomo muito cuidado de falar isso, porque às vezes, falando isso, tem uma mãe, um pai que está ouvindo aí e fala... Nossa, meu filho tem 15 anos, me lasquei, não vou mais... Mas não, é lógico que... Nunca é tarde. Nunca é tarde, tá? Você não vai... Comece hoje com o que você tem. Vai dar mais trabalho, vai ser mais complexo, mais demorado, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Não desista. Não porque desista. É fundamental para que a pessoa tenha uma vida com ela mesma confortável, com a família, com o trabalho, com o relacionamento. Porque se você não está educado financeiramente, vai se lascar.
vai dar problema. Não torça o nariz para isso, gente, porque independente da sua profissão, independente de quanto você ganha, você pode ser um lascado. Eu tenho colegas que Tem muitos médicos assim, né? Incrível, Médico né? é a categoria mais endividada que existe. Você está falando de educar criança... Já ouvi falar. Por quê? Porque o cidadão ele faz o que você falou ao contrário. Ele quer o brinquedo, mas ainda não tem para comprar. Mas esse brinquedo, daí, no caso, é tipo um brinquedo um pouco mais caro. E aí se lasca nessa. E tá tudo bem, é porque não teve essa... Assim, a gente não tá culpando, né, Clariana? Isso que é legal. Pelo contrário, a gente tudo com nunca pode ir respeito, para esse lado. Sim. Porque é um desserviço. É um né? desserviço, a pessoa não tem exato. que se sentir culpada Isso. quando a gente fala em educação. Ela tem que se sentir impelida, ela tem que se sentir motivada a começar a partir da nossa fala. E a o gente mais tem que legal é inspirar, que quando né? virar essa chavinha, falando na questão do médico, né? Então, o cidadão, ele tem um bom ganho comparado com o Brasil e com o mundo, né? Então, vamos arredondar lá para X. Só que ele gasta X mais 1. Ferrou. E se ele pudesse gastar X menos 1, que esse 1 Era é outro pouquinho, patamar. muda tudo. Muda tudo. A longo prazo, médio prazo, vai ser a família que ele vai poder levar para passear todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes. Pode vai poder sair significar no final. aposentadoria. Não, dele, né? isso Tipo, sem comentários. O cara vai liberdade significar ele financeira. poder não ficar jogado às traças com 70 anos de idade. Exatamente. Vai mudar tudo, porque, mais uma vez, a raiz, que é o que você cuida, se a raiz é ruim, o terreno é ruim, nunca vai ser árvore boa. Nem o tronco, nem o fruto, Nada. Não E vai o nem gerar fruto. E o contrário também é verdade. A raiz boa vai gerar uma árvore frondosa. E, por incrível que pareça, parece óbvio, mas é difícil de entender. E uma coisa legal que você falou também. O tempo vai passando e o tempo é cruel, né? O tempo é tempo cruel. urge, né? Quando você Eu estava perceber... grávida ontem, minha filha vai fazer 10 anos. E eu que tenho neto, Você imaginou? com esse corpite de 20. Não é? É isso. Então, não espere, porque vai passar a carroça andando e você vai ficar atrasado. Vai ficar pra trás. E vai ficar para trás. E tudo isso é importante, mais uma vez, é o negócio do preconceito. Falar sobre isso é importante. E vai mudar até a tua expectativa de vida. Muda. Vai mudar. Porque do jeito que você... Se você não pensa nisso... Até lembrei de um exemplo, vai. Quando a gente fala em aposentadoria, já que você falou isso. Existe o INSS, que te dá uma aposentadoria hoje, eu esqueci o teto agora, acho que são 5 Sete alguma salários. coisa. 5 salários, quanto é o salário mínimo? 1.400? Não, 1.700. Tá, mais 7 ou mil menos, então líquido, talvez, deve ser o teto. É um né? pouquinho mais. Acho- né? é Isso, 7.500. mas isso é para quem contribui lá no teto. que E é bem depois tem fator previdenciário, tem um monte de cálculo que te Que joga impede de isso aí lá aposentar para com o baixo, joga para você para 4 mil. Você acha que você vai conseguir com 4 mil, vamos supor que só você trabalha na sua casa, sustentar a tua família, tua esposa, um neto que você quer levar para passear? Então... Pagar convênio na pagar velhice. convênio. Não, na velhice o convênio começa para ser os piorzinhos de 1.000. É. Tá? Então já foram os 4 mil. Agora, pensa do outro lado. Se você puder pagar um convênio de 1.000 um pouquinho melhor, poder pagar pelo menos uma academia razoável no teu bairro, porque exercício é fundamental, uma TV a cabo legal para você poder se divertir, poder assistir seu futebol de vez em quando, pescar, isso custa. E é isso que adiantou você trabalhar 40 anos ou 30 anos e não poder ter isso? E temos que parar de torcer o nariz para falar essas coisas. E aí tem outras coisas que não é para a criança que vai ensinar, mas renda passiva, Não, investimento. Precisa, gente. Precisa. Porque se você for naquele X mais 1, você vai chegar lá endividado. E não vai ser bom. Não vai ser bom. E uma coisa, só para ir também aqui... falando a mesma coisa que você já falou. A tendência do ser humano é querer essa dopamina. E quando você falou lá no começo do nosso consciente, a realidade é que o consciente é muito pouquinho. Quem manda de verdade é o inconsciente. É como se fosse a rainha, que não manda P nenhuma, que é o consciente, e o resto é o parlamento que manda sozinho. Você nem vê. Por exemplo, para engordar, o tempo todo você vai ser impelido a comer e nem percebe. Nem percebe. E gastar dinheiro é a mesma coisa, não investir é a mesma coisa. Exatamente. E o tempo passando. E é hábito isso. É E é hábito que se forma na infância. Que se treina. A chave de você conseguir investir com consistência, com constância, é se pagar primeiro.
Não existe, ninguém inventou. Você pode seguir a fórmula que você quiser, 70, 20, 10, o que for. Você pode investir o seu dinheiro em renda fixa, variável, isso depende do seu perfil de investidor. O que conta é constância e juros compostos, fator juros compostos no decorrer do tempo. Se você não se pagar primeiro, que é o hábito de receber, antes de qualquer coisa, eu invisto uma parte do que eu ganho, você não consegue. Essa é a chave. Você pode fazer o aporte que for, a não ser que você receba uma herança. Sim. Mas mesmo a herança desaparece. Desaparece. A gente vê que não dura uma geração. Não. Enfim, todos os meses. Como que a criança aprende isso? A separar uma parte para ela, para o futuro. Com a mesada, do jeito certo, fazendo um planner. Com o pai e a mãe falando, naturalizando o assunto dinheiro dentro de casa. Se a gente não fizer esse movimento, depois você passou os 18 anos mais importantes da sua vida, que é toda a sua formação, a sua infância, adolescência, sem ter acesso a isso. Como que você vai construir um hábito sozinho do zero, se o mundo que a gente já deu esse panorama está te colocando cada vez mais para consumir mais, para aparentar ser o que você não é, para mostrar o seu palco nas redes sociais, enquanto ninguém vê os bastidores de ninguém, adoecer mentalmente os jovens. E aí você chega nesse contexto sem antes ter sido dada a você a oportunidade de aprender a construir esse hábito. Perfeito. E esse hábito, gente, é a base. Você pode seguir a receita que for. A gente tem aí... eu não vou saber explicar exatamente, mas a gente teve um experimento de os maiores investidores... Faz tempo já isso, você já deve ter ouvido, com certeza. Os maiores investidores montando a carteira, tentando superar o índice. E aí... ninguém conseguiu. Então, tipo assim, o que isso quer dizer? De uma maneira lógica, simplificando ao máximo. Se você escolhe investir a sua carteira metade em renda variável e um Eu pouco vi em isso aí, renda a fixa... longo prazo. Isso. Nada muda. Muda, mas assim, Muda, mas não é o centavos. que vai diferenciar o jogo. Exatamente. Então, assim, o que importa é a constância. É lógico que a gente não está falando de botar o dinheiro na poupança. Mas, enfim, a estratégia... Então, muita gente que adentra o universo da educação financeira está lá com R$1.000 para investir, preocupado se vai colocar no CDB, se vai colocar em comprar ações, se vai colocar no tesouro, qual tesouro é melhor. Se preocupe em todo mês conseguir R$100 que seja. Essa tem que ser a sua preocupação primária. Coloca na caixinha da conta digital. Depois você vai aprender. Porque o que é técnico, a gente aprende. A inteligência artificial ajuda. É técnico. O que é hábito, o que é nosso, o que é comportamento, o que não é racional, o que é fruto do inconsciente, é só a gente que pode. Ninguém pode fazer por você. É difícil. E é o difícil. É difícil. Porque se fosse assim, se a educação financeira fosse matemática, ninguém que sabe fazer conta gastava mais do que ganha. Porque não é lógico. Nem Ninguém faria uma parcela. dívida. Porque você vai pagar o dobro do que o dinheiro que você pegou. Porque não é lógico. A gente não faz isso por lógica. A gente faz isso por conta de quem a gente é, por conta da nossa relação, por conta do que a gente quer mostrar para as pessoas, por conta de muitas coisas que não tem como eu dizer para você. Por que que você está endividado? Sou eu que vou te dizer ou você precisa fazer um exame de consciência? Então, se a gente trabalha isso na criança, ela vai fazendo esses pequenos exames de consciência, lógico que com a adequação necessária para a maturidade da criança, no decorrer de toda uma vida, no decorrer de cada boneca que ela quis comprar, de cada carrinho que ela pediu, no decorrer de cada passeio que ela fez em família e ela teve que planejar, ela teve que escolher entre uma coisa e outra, saber que não se pode ter tudo, em cada experiência que ela viveu. E isso, gente, não tem como ninguém fazer pela criança. Posso te tem falar, que ser a gente. ela vai amar você por você ter ensinado isso para ela. Exatamente. Um dia que ela olhar, quando ela tiver 20, 30, 40 anos, ela vai falar, Deus... muito obrigado por ter colocado essa pessoa que me ensinou isso, porque isso mudou minha vida. Mudou a minha vida. Muda a vida. Com certeza. Super Clariana, muito obrigado. Aprendeu bastante, Gustavão. Demais. Boa. Bom demais. Eu que Além agradeço. do que você já deixou de formação, de conhecimento sólido e valioso, ainda a gente vai pedir uma mensagem final. Alguma coisa que você poderia dizer para essa criançada aí que é o futuro sempre, né? É um chavão isso, mas né? Quem está hoje nascendo, quem está aí, que vai daqui um tempo tá comandando o país, aí vai virar profissional, vai virar investidor, vai virar político. Isso
são essas pessoas que precisam desse tipo de educação, né? No mundo inteiro, para então melhorar o Brasil. Qual que é a tua mensagem? Eu acho que a minha mensagem com relação à educação tem muito a ver com um preconceito que a gente tem e que as crianças não, né? Mas, enfim, que, em geral, a respeito de educação financeira na infância. A infância é para brincar, a infância não é para aprender sobre dinheiro. Gente, alguém vai ensinar sobre dinheiro para uma criança fazendo uma planilha do Excel? Não, a gente vai ensinar brincando com ela. Então, é brincando que a criança vai aprender, no brincar. A gente não precisa mudar nada na infância. A gente só precisa entender que o dinheiro faz parte e naturalizar essas conversas. Você está tomando um copo de água, tem dinheiro envolvido. Você está indo para a escola, tem dinheiro envolvido. A criança precisa saber de onde vem. E a gente, se a gente não se despir desse tabu, se a gente não quebrar, né, esse preconceito que a gente não vai conseguir alcançar. Então, é brincando que se aprende. É no lúdico, é conversando, é nas interações. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar, assim. Clariana Barcelos, muito obrigado por tudo. Fundador, então, do Poderoso Cofrinho. Espero que você influencie, que você eduque, ensine um monte de pais e crianças para que a gente um dia possa olhar para trás e falar, nossa, que nação legal, que população legal, que povo legal que eu ajudei a construir. Vou Parabéns. colocar meu tijolinho lá. Boa, Obrigada. boa. Parabéns, obrigado. Foi um privilégio te conhecer. Muito obrigado, muito sucesso a você, que muita gente te acompanhe e possa receber esses conhecimentos. Você que está aí, espalhe conhecimento, espalhe para o doutor, compartilhe com todas as pessoas que você ama, compartilhe coisa boa. Nos siga. Seu Instagram, esqueci de perguntar também. Poderoso Cofrinho. É tudo Poderoso Arroba Cofrinho. Poderoso Cofrinho. Tudo junto? Tem um Tudo ponto. junto. Tudo junto. Poderoso Cofrinho em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Poderoso TikTok. Cofrinho. Sigam conteúdo sempre bom. Na verdade, nas redes sociais é tudo, entre aspas, grátis. Eu não gosto muito dessa palavra, mas que já é o ensinamento inicial, hein? E muito obrigado mais uma vez. Sigam nos bons. Informação é o diamante da prevenção. Valeu, Gustavão. Até a próxima. Valeu, doutor. Bom demais. Valeu, obrigado, Clariana. Obrigada.